bom dia a todos. Por favor, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo de número 11. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, na última ceia do ano, última ceia de 2022, ordinariamente falando. Talvez tenhamos outra ceia na virada do ano, não sei o pensamento do pastor Francisco, mas ordinariamente esta é a última ceia do ano. E louvado seja Deus, estamos aqui para a glória do Senhor. A ceia é um momento de gratidão, de louvor. A igreja primitiva chamava a ceia de Eucaristia, que vem desta palavra Eucaristo, significa agradecer. A ceia do Senhor sempre foi um momento muito enigmático na vida da igreja. Isso desde os primórdios, até mesmo na questão da reforma protestante, houve sempre uma atenção muito grande com relação à ceia. Lembremos que a ceia é um dos dois sacramentos adotados pela nossa igreja, entendidos, que são bíblicos, a ceia e o batismo, a contraponto da igreja romana, que tem 9 sacramentos, alguns dizem que até 11 ou 12 sacramentos. Nós entendemos apenas 2 sacramentos, 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo sendo um desenvolver da revelação a respeito da circuncisão, e a ceia, o desenvolver da revelação relativo à Páscoa. Então nós temos esse momento da ceia. Quando nós chegamos na reforma protestante, existiam vários pensamentos com relação à ceia. Existia sim o pensamento romano, da igreja romanista, que era um pensamento em que a ceia era um momento onde existia algo chamado de transubstanciação, onde esse vinho e esse pão se tornavam evidentemente carne e sangue. Naquele momento onde havia a oração do sacerdote, existia essa transformação de substância. Então, a partir daquele momento, aquela hóstia deixava de ser apenas um pedaço de trigo e água e tornava-se carne verdadeiramente. E o vinho, que apenas o sacerdote fazia parte, ele tornava-se sangue, de forma clara e evidente. A igreja reformada, a igreja oriunda da reforma, não acreditava assim, porém também não existia um pensamento único com relação a isso. Nós temos o pensamento luterano, que é o pensamento da consubstanciação, onde os elementos não se transformam em carne e sangue, mas há uma mistura mística entre o elemento visível que nós estamos vendo e um elemento invisível, uma carne e um sangue invisível que se misturavam um com o outro, e ali existia uma participação de substâncias. Isso ainda soava um pouco estranho aos ouvidos de outros reformadores. Surgiu então o entendimento de Ulrico Zwinglio, um homem lá de Zurique, um reformador, e ele dizia: não, a ceia é o momento que nós fazemos e é apenas um memorial, é para nós nos lembrarmos daquilo que aconteceu. Não existe essa questão da substância, isso não tem importância, não existe essa coisa de transformar-se ou de ter uma junção de substâncias. Não, é apenas um momento onde nós nos aproximamos de uma mesa e a gente come, bebe e lembra do que aconteceu. Isso é do pensamento de Ulrico Zwinglio. E aí, não ainda atendendo ao pensamento ideológico e à necessidade bíblica, um homem chamado João Calvino disse: não, a questão é o seguinte, existe sim a questão da memória, não existe a questão da substância, esquece essa questão de transubstanciação ou consubstanciação, existe sim a questão da memória, de nós nos lembrarmos, mas há algo além disso. Há algo além de nós apenas nos lembrarmos daquilo que aconteceu. Quando nós nos aproximamos para cear, existe uma presença de Cristo na igreja. Existe uma presença mística de Cristo entre os crentes.
Por isso que essa mesa é chamada de mesa do concerto, mesa da aliança, ou mesa do compromisso, porque é esta presença de Cristo que santifica o seu povo, que retira os seus pecados, que retira as suas mazelas, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que capacita o homem aí sim a aproximar-se da mesa e a participar do corpo e do sangue de Cristo. É a presença de Cristo pelo seu Espírito que faz isso em nós. Esse é o entendimento nosso, presbiteriano. Nós acreditamos que nós, nesse momento, nós faremos sim menção do que Cristo fez, mas se fosse apenas uma questão de memória, estaríamos aqui num museu apenas, observando apenas o passado. Mas como nós acreditamos que há uma presença indelével do Espírito Santo nesta manhã em nosso meio, prepare-se, porque o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida aquilo que você não está preparado para Ele fazer. Ele pode alcançar o seu coração de uma tal forma que você se sinta ou extremamente salvo ou extremamente condenado, ou extremamente limpo ou extremamente sujo. E Ele vai levar as nossas vidas a tomar atitudes para a glória e louvor do Deus que reina para sempre e para sempre. É diante desse Deus que nós estamos. É diante dessa mesa que nós estamos. Ao participarmos do corpo e do sangue, nós não estaremos fazendo apenas uma questão de memória, nós estaremos nos colocando nas mãos do santo carpinteiro de Israel, para que ele aplane nossas vidas e para que ele tire todas essas arestas que podem haver nessa nossa madeira crua e sem jeito, mas que Ele é tão bom que vai fazer de nós, dessa madeira miserável, algo maravilhoso para a glória do Seu nome. Vamos para o texto sagrado? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos crentes de Corinto, capítulo 11, verso de número 20. Enquanto os irmãos estão também achando o texto, permitam que eu lhes dê um recado da escola bíblica. O pastor Ricardo Marques pediu para avisar aos irmãos que a escola bíblica será de sala única hoje. Então, quem for participar da escola bíblica será aqui na Arena 4. Existirá ali uma sala única para que os irmãos possam fazer parte. Assim está escrito no texto sagrado: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Somente esse versículo. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Que acusação forte Paulo está fazendo à igreja de Corinto. Paulo está tratando a respeito de várias coisas nesta carta. Os irmãos que conhecem o contexto bíblico sabem disso, que a igreja de Corinto era das igrejas mais complicadas da época. Ao mesmo tempo em que na igreja de Corinto havia o desenvolver de todos os dons espirituais, havia uma manifestação espiritual punjante em Corinto, haviam pessoas acesas espiritualmente falando, um avivamento acontecendo em Corinto. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo em Corinto, também está acontecendo em Corinto outras coisas que são frutos da carne, obras da carne, como dissensões, divisões, grupelhos. Existe em Corinto pessoas tendo relacionamentos ilícitos, relacionamentos sexuais ilícitos. Existe em Corinto uma diferença social muito grande entre pobres e ricos. Tudo isso está acontecendo naquela igreja de Corinto, naquela igreja grega. E Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios. Até eles mesmos não aceitavam muito a liderança de Paulo. Diziam, não. Você pode ter, desculpa a palavra, você pode ter moral em outras igrejas. Aqui não. Aqui você não vai falar grosso com a gente. Nós não reconhecemos o seu pastorado aqui. Nós temos outros líderes que
são melhores do que você aqui. Nós temos um homem que prega de forma exuberante, chamado Apolo. Então, para quem tem Apolo, quem é Paulo? Quem é Pedro? Nós temos a excelência dos pregadores entre nós. Eles não aceitavam muito a questão da liderança de Paulo entre eles, mas Paulo, imbuído de sua responsabilidade pastoral, escreve essa carta e os exorta para que eles mantenham-se em santidade diante do Senhor e que resolvam e consertem as coisas que precisam ser consertadas. E uma das coisas que precisavam ser consertadas em Corinto era a ceia. Porque a ceia em Corinto havia se tornado uma reunião social. A ceia em Corinto havia se tornado apenas um momento para comer e beber. A ceia em Corinto havia se tornado apenas um momento onde eu levo algo para que aqueles que são meus amigos comam do que eu estou levando, e os meus amigos levam algo para que eu também coma, mas existem os outros que não são meus amigos, eu não tenho nada a ver com eles, eles que comam o que eles trouxerem. Não tenho nada a ver com essa turma. Eu tenho a minha turma, eu tenho o meu grupo, eu tenho aqui o pessoal que tem mais afinidade comigo. E aí Paulo escreve para eles e diz: vocês estão se ajuntando pensando que estão comendo a ceia, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês não estão participando da ceia, vocês estão se enganando, vocês estão enganando-se a si mesmos. Que perigo, irmãos, é quando nós caímos de uma forma tão grande no nosso entendimento que nós pensamos que estamos fazendo e não estamos fazendo. Nós pensamos que estamos agradando e não estamos agradando. Nós pensamos que somos, mas não somos. Me faz tremer aquela afirmação de Cristo, de que naquele dia muitos se aproximarão dele e dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei, eu fiz coisas maravilhosas em teu nome. Senhor, os espíritos imundos se submetiam a mim quando eu falava no seu nome e eles saíam. E o Senhor vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então quer dizer que esse tempo todo em que eu pensava que eu estava em acordo com a Escritura, em que eu pregava, eu profetizava, eu fazia as coisas em nome do Senhor, quer dizer que eu estava completamente solto, completamente desconectado de Cristo? É isso mesmo. Você não estava ligado na videira, não estava alicerçado na rocha, e o pior de tudo é que essas pessoas pensavam que estavam. Porque ninguém vai chegar diante do Senhor naquele dia e dizer: Senhor, eu fiz aqui tudo no teu nome. Isso não é uma arte cênica, a pessoa não vai estar encenando, ela vai estar falando do fundo do seu coração. Eu pensei, Senhor, que eu fazia parte. Eu pensei que o meu nome estava escrito no livro da vida. Senhor, eu pensei, está lá no hall de membro, número 00. Tinha um irmão lá em São Paulo, quando eu estava pastor, toda vez que eu ia exortado, ele falava: pastor, minha carteira de membro aqui é 002. O senhor baixa a bola quando for falar comigo. Está bom, meu filho. Louvado seja Deus. Olha, glorificado seja o Senhor. 002 Quando o Senhor chegou aqui, eu já estava. Parece até aquele hino, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Pois pronto. Quando eu cheguei lá, aquele irmão já estava. Ele dizia: baixa a bola, eu estou aqui 002. E eu dizia: tá bom, meu irmão, não tem importância. Você pode ter aqui a 002. Você pode ser uma pessoa importante, histórica, tradicional, mas se os seus frutos não condizerem com a árvore que você diz que é, você está se enganando. O seu fruto tem que condizer com a árvore que você fala que é. Se você diz que o seu fruto é maçã, você tem que ser uma macieira. Não pode uma árvore de goiaba dar maçã. E você, meu filho, está dando goiaba pensando que é maçã. E você não se percebeu ainda. Essa era a questão em Corinto. Esses
Porque o nosso pensamento de aprovação de Deus é que se as coisas estão dando tudo certo é porque Deus está aprovando. Se eu tenho dinheiro no banco é porque Deus está comigo. Se ninguém lá em casa fica doente é porque Deus está comigo. E ao contrário também é o mesmo jeito. Eu estou sem dinheiro, meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Pessoal, está todo mundo doente em casa. A gente começa a perguntar, mulher, tem algum pecado aí escondido que eu não saiba? Você tem alguma coisa para me contar? E a gente começa a inventar os pecados. Não, acho que eu tenho. Eu tenho certeza que você tem um pecado aí. Porque na nossa cabeça meritória, as coisas, quando estão crescendo, as igrejas grandes, avançando, centenas de pessoas, a gente diz assim, nós estamos no caminho certo. Nós estamos andando certo. Mas, irmãos, os lugares onde Deus mais fez milagres na Bíblia foi no deserto, durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. E nem por isso, nenhum deles entrou lá. Essa turma viu o mar se abrir, essa turma viu o maná descer do céu, essa turma viu a água sair da rocha, essa turma viu chover codornizes, caiu, choveu, o pessoal disse, eu estou com vontade de comer carne. Deus disse, vou mandar carne, vocês vão comer tanta carne que vai sair carne do nariz de vocês. E mandou codornizes, ficou 40 centímetros de ave, no arraial inteiro de Israel, para o pessoal comer de verdade, se empanturrar. De noite, deserto é frio demais, aí Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. De dia é quente demais, Deus manda uma nuvem por cima para resfriar o povo. Que maravilha, irmão, vamos todo mundo entrar na terra prometida. Cadê o Rio Jordão? Está ali o Rio Jordão, vamos passear todo mundo. Deus falou, não, ninguém acima de 20 anos vai passar. Somente dois, chamados Josué e Caleb. E aí Moisés, quando já estava botando o pé do outro lado, Deus disse, não, você também não. Mas Senhor, Moisés, carteira 002. Moisés vai ficar lá no Monte Negro mesmo, sobe lá que eu tenho um negócio para conversar contigo. Quando Moisés sobe, Senhor, vamos conversar aqui mesmo, tu vai ser enterrado aqui. Mas Senhor, não, eu trouxe você aqui em cima só para você olhar. Que coisa, irmão. Não, mas quer dizer que eu vou olhar e não vou entrar? Você vai olhar e não vai entrar. Para você aprender, que eu falei para você conversar com a rocha, você foi lá e bateu nela. Eu fico pensando, Senhor, o Senhor deixou esse homem de fora, tanto de aperreio que esse homem suportou. O povo querendo matar ele, querendo matar a irmã dele, querendo matar o irmão, querendo matar todo mundo, querendo isso, querendo daquilo. Aí Deus fala com a rocha, Moisés, que vai sair água. Aí ele já estava injuriado, sabe? Moisés, como um bom pernambucano que era. Porra, esse negócio não vai sair água agora, sai água agora, pô! Aí a água para todo lado, saiu água para todo lado, pô, pegue água aí vocês. Aí Deus, parabéns, Moisés, você acabou de cancelar seu passaporte. Nós estamos diante desse mesmo Deus. Desse Deus que quer que nós vivamos para a glória do seu santo nome. Nós estamos diante desse momento da ceia do Senhor. E a ceia é isso. Não é apenas um momento em que eu me aproximo para tomar um pouco de suco de uva e comer um pedaço de pão. Eu devo ter temor e tremor quando eu me aproximo desta mesa. Porque esta mesa é a mesa do concerto. É a mesa da aliança, é a ceia do Senhor que nós vamos tomar daqui a pouco. O que é a ceia do Senhor para a teologia reformada? Pergunta 96 do Breve Catecismo diz que a ceia do Senhor é um sacramento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal ou carnal, mas pela fé,
participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Nós temos dois homens que falam também de forma exuberante a respeito da ceia. Um deles se chama Sproul, R.C. Sproul, um grande teólogo inglês reformado, e um outro chamado Warren Wiersbe. E quando eles vão interpretar a ceia, eles interpretam a ceia sobre 4 visões, 4 vieses, que é sobre isso, sobre esses vieses que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, após essa introdução sobre o que é a ceia. Quando nós nos aproximamos da ceia, Sproul diz que nós, quando nos aproximamos desta mesa, nós precisamos ter um olho no passado. Esta mesa precisa nos lembrar de algo. E o que é que esta mesa precisa lembrar a cada um de nós aqui nesta manhã? Esta mesa precisa lembrar a cada um de nós a respeito do sacrifício de Cristo, para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Nenhum de nós, como diz Franz Leonard, vai chegar no céu, entrar naqueles portões celestiais e dizer: eu estou aqui por minha própria força, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui por causa da minha santidade, eu estou aqui por causa do meu compromisso. Não! Todos nós entraremos ali e diremos: graças a Deus nós chegamos nesse lugar. É por Cristo, é por Ele apenas. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 7, diz que Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, ainda na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz que nós fomos comprados por preço de sangue, sacrifício. Nenhum de nós está aqui, irmãos, por algo sem valor. Cristo morreu por nós. Ele levou nosso pecado sobre Ele. Ele suportou a ira de Deus. Ele suportou o abandono do Pai, que era para eu e você viver. Ele suportou todas as agruras e os reveses em sua carne e em sua alma, que nós deveríamos ter recebido. Nós estamos aqui nesta manhã pelos méritos de Cristo e de Cristo apenas. Por isso que aqui, como lá em Corinto, aqui não pode ter rico nem pobre, aqui não pode ter preto ou branco, aqui não pode ter doutor ou iletrado, aqui não pode ter importante ou sem importância. Aqui não pode ter o 002 e o 002 mil e tanto. Aqui todos nós somos comprados por um só preço. Todos nós temos um só valor. Todos nós temos apenas uma etiqueta em nós. Uma etiqueta de preço, de valor, nos precificando. E que preço é esse? O preço é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o único preço que nós temos aqui. Esse é o valor que nós temos. Eu saio daqui de Mercedes-Benz ou de Mercedão. Eu tenho o mesmo valor diante de Deus, o mesmo preço. Foi pago em mim o mesmo preço. É o preço do sacrifício de Cristo. Ah, meus irmãos, esses irmãos de Corinto estavam muito enganados. Vamos fazer a nossa ceia aqui, vamos juntar quem tem mais afinidade. E os outros? Os outros, eles que se virem, pensando que eles tinham mais importância do que os demais. Aqui não tem isso. Aqui não tem carteirada porque eu sou dizimista. Aqui não tem humilhação aos irmãos do estacionamento, porque eu tenho que ter uma vaga, porque eu entrego meu dízimo aqui nessa igreja, e é um absurdo eu não ter uma vaga. Eu cheguei um dia desse aqui tarde, o irmão estava ali, aí já estava tudo tomado, o estacionamento todo tomado. Eu peguei meu carro, fui passando, não tem vaga não, eita Jesus. Aí um dos guardadores viu: meu Deus, é o pastor, arruma uma vaga, pelo amor de Deus. E foi até por cima de outro carro. Falei: irmão, que negócio é esse? Não, pastor, tem? Rapaz, deixa de coisa. O que está
não é que ninguém rouba, porque não tem seguro. A roupa está para lá. Fui lá, estacionei o carro, botei lá perto do Baiano, voltei a pé. O calor da gota, de paletó gravata, suando, parecia um pão de cuscuz. Vim embora para cá. Aí cheguei aqui todo acabado, minha maquiagem foi toda embora. Irmão, dizer, pastor, meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, não tem esse negócio aqui não, meu irmão. Que história, que cabeça é essa? Clerical é essa? Concentração? Que história é essa, irmão? Não, porque tem que ter as vagas dos pastores, tem que história é essa? Dá vaga lá e empurra o carro para dentro. Mas era o pastor Francisco, ele bota em outro canto. Era o pastor Wellington, ele bota lá fora. Vem a pé. Que valor é esse? O mesmo valor. Nós todos aqui temos o mesmo valor diante de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo valor. Não tem gente melhor ou pior. Mesmo tamanho. Porque nós olhamos para trás e vemos o sacrifício de Cristo sendo feito de uma vez por todos nós. De uma vez só. Não foi um sacrifício melhor para mim e pior para os irmãos. Os irmãos falam, pastor, olha aí, pastor, porque o pastor tem um negócio diferente, né? Com o céu, com um atalho. Toma jeito de crente, rapaz. Toma jeito de crente. Segundo, Sproul diz que quando mesmo do jeito que nós devemos olhar para trás, nós temos que olhar para frente. E como acertadamente disse aqui nosso pastor Wellington, Jesus está às portas. Então Paulo, na mesma carta dele aos Coríntios, porque Paulo está querendo acertar tudo, na mesma carta ele diz assim, vocês estão muito presos nesse negócio da terra, nessa coisa toda. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, 15:52 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aqui não está dizendo que meu carro vai ser transformado, não. Aqui não está dizendo que minha conta vai ser transformada, não. Aqui vai ser eu só. E todas as minhas posses, todos os meus bens, pois é, não vai, nada disso não vai. O pessoal conta até uma anedota, né, uma piada, que diz que o cara foi permitido a ele levar para o céu todos os tesouros que ele tinha, ele transformou tudo em barra de ouro, porque o ouro não se desvaloriza. E ele chegou lá com as malas de ouro dele, tudinho, eu trouxe minhas malas de ouro aqui, eu vou ser rico. E quando ele chegou lá no céu com as malas de ouro dele, ele olhou para lá e ele, o que estava lá na porta, né, recebendo, o que é que você está trazendo aí? Estou trazendo minha riqueza, o que é isso? É ouro, estou trazendo ouro. Ele falou, legal, porque isso aqui a gente usa para pavimentar o asfalto aqui, a gente usa para pavimentar as ruas aqui. Isso aqui não vale nada. Nada que nós tenhamos aqui, nada que nós pensemos que vale alguma coisa diante do Senhor. Eu gosto tanto do testamento de um homem chamado John Wesley. John Wesley, quando morre, ele deixa um testamento. E o testamento dele é um prato, uma colher e um chapéu. Por que nós não nos apegamos tanto a coisas materiais? Por que a palavra de Deus diz que na igreja primitiva o pessoal vendia os seus bens e depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos e dizia assim, use, façam o que vocês bem entenderem aqui para o crescimento do reino de Deus. Por que o povo de Deus é um povo tão desprendido das coisas materiais? Porque nós sabemos que nós não vamos levar nada daqui. É por isso que eu sou desprendido de tudo, das coisas materiais, das coisas terrenas. Meus irmãos, eu não sei quantas vezes a gente já fez casa e já desfez casa lá em casa. Eu tenho uma filha minha, a mais velha, ela estuda em quantos colégios? 12 colégios. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. O apaga confusão. Igreja dividiu, quem vai lá para arrumar um negócio? Adeus. Os cantos na igreja tal, quem vai lá para arrumar? Adeus. E aí vai, as meninas vão junto, a família vai junto. Mas meu filho,
Isso daqui a gente comprou mamãe. Pois é, mamãe, vai ficar mamãe. Isso aqui a gente vai ter que ir para frente, isso daqui não vai poder acompanhar a gente. E graças a Deus a família sempre teve esse pensamento, porque nós pensamos e sabemos que isso daqui não é para nós não estamos aqui, isso daqui nós não vamos conseguir levar para lugar nenhum. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 28, diz: filhinhos, agora pois permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E Paulo, grande apóstolo, ainda na sua segunda carta a Timóteo, na sua última carta, ele escreve: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor? Esperamos a vinda dele? Agora, já, nesse momento, nesse instante? Eu acredito na vinda iminente de Cristo, repentina, não pegando de surpresa, porque o pessoal, não, para que não se pegue de surpresa, não, vai pegar de surpresa quem não está esperando. Quem está esperando não vai ser pego de surpresa, porque quando a trombeta soar, nós vamos dizer: até que enfim, Senhor, eu já estava esperando por isso. Não tem ladrão chegando da noite lá em casa e: eita, Jesus voltou, meu Deus do céu. Não, quando ele vier, nós vamos dizer: graças a Deus, nós estamos aguardando. Esse pensamento do retorno repentino e de surpresa de Cristo é para aqueles que não aguardam, é para o mundo, é para aqueles que não estão esperando o seu retorno. Mas para nós, não pode pegar nenhum aqui de surpresa. Quando ele vier, todos nós vamos dizer: eu estava aguardando isso. Igual peço uma pizza lá em casa, o entregador, quando chega, ninguém diz: oxe, uma pizza. Chegou, é? Aí o rapaz, o motoqueiro vai dizer: ah, vocês não pediram não? Pediram, então por que a surpresa? É dessa mesma forma o retorno de Cristo. E por fim, porque nós precisamos cear. Spurgeon diz que nós devemos também, nesse momento de ceia, olhar para nós mesmos, olhar para dentro. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:3: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é santificar-se? É estar amoldado a Cristo. O que é santificar-se? É viver como Ele viveu, é andar como Ele andou. O que é santificar-se? É andar em temor ao Senhor, é andar em obediência a Ele. Procurar agradá-lo em todo o tempo. Fiquei tão contente um dia, era ainda um jovem, cheguei numa igreja para orar, e um irmão me abraçou e disse: Deus tem muita alegria com você. Aquilo encheu minha alma de um jeito tão forte, porque eu pensei: num mundo de trevas tão densas, que bom é Deus olhar para a minha vida e ter alegria. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos o diabo andando e rodeando a terra, e aí ele aparece diante de Deus e Deus diz: para onde você vem? Não, estou andando por aí. E aí Deus diz ao diabo: você viu meu servo Jó? Já pensou receber testemunho do próprio Deus? Pastor, isso é impossível de acontecer. Não, não é impossível de acontecer, não. É porque nós estamos perdendo a liga. Você viu lá meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal.
Deus possa olhar nas nossas vidas nesta manhã e também possa apontar para nós. E você viu lá a minha serva Maria? Você viu lá o meu servo José? Você viu lá o Hélio? Você viu lá o João Roberto? Nesta manhã nós alcançamos isso diante de Deus. Que nós não fiquemos apenas irmãos, sempre com essa mesma história de que não, a misericórdia. Meu irmão, é certo que a misericórdia de Deus nos alcança e é por causa dela que nós somos salvos. Mas isso não é cheque em branco para nós continuarmos tendo vidas depravadas, vidas que não agradam a Deus, vidas que não glorificam o seu nome. Esses dias recebi um relato de lá onde nós estávamos, que um jovem que nós conhecíamos, ele estava tendo vida sexual ativa sem se casar ainda. Isso me trouxe uma tristeza tão profunda ao coração. O pior, que eu fiquei sabendo que ele estava ainda nos grupos de cânticos da igreja. E aí eu senti o que Paulo sentiu quando ele escreveu também aos Coríntios, dizendo: vocês estão sabendo que isso está acontecendo na igreja de vocês não tiraram esse irmão ainda da comunhão. Porque a igreja de Deus é santa. Porque o Senhor disse: sede santos, porque eu também sou santo. Nós podemos orar agora? Curva sua cabeça comigo. Pastor Wesley, por favor, você vai administrar a ceia. A Deus, permita, meu irmão, permita que esta santa confrontação, que esta santa exortação alcance seu coração, alcance suas mãos, seus pés, seus olhos, e que nesta manhã todos nós abandonemos o que Deus não se agrada, que nós sabemos o que é, não importa o preço, abandonemos o que Deus não se agrada e corramos a carreira que nos está proposta, uma carreira de santidade, para a glória de Deus.